Queridos, boa noite. Hoje nós vamos ver a transformação de quilômetros por hora em metros por segundo, ou vice-versa. Então eu coloquei aqui, olha, 1 quilômetro em 1 hora, quer dizer, 1 quilômetro por hora. 1 quilômetro equivale a 1000 metros. 1 hora equivale a 3.600 segundos, porque 1 hora é 60 minutos, né? 1 minuto é 60 segundos. Então, 60 vezes 60 dá 3.600 segundos. Muito bem. Então, 1 quilômetro por hora. Eu vou cancelar esses dois zeros aqui dos 1000 metros com esses dois zeros do 3.600 segundos. Então, vai ficar, cancelo esses dois com esses dois, fica 10 sobre 36. Tá vendo? Ó? Cancelei esses dois com esses dois. Ficou 10 sobre 36. Dividir esse 10 por 10 vai dar 1. E o 36 dividido por 10 dá 3,6. Ou seja, 1 quilômetro por hora é igual a 1 metro por 3,6 segundos. Muito bem. Eu separei aqui o 1 aqui, olha. Tá vendo? 1 quilômetro por hora que é igual a 3,6 metros por segundo. Então, o que é que eu fiz aqui, ó? Eu peguei isso aqui, está dividindo, passa para cá multiplicando. Então, vai ficar 1 vezes 3,6 km por hora, que é igual a 1 metro por segundo. Aqui é como se tivesse 1 aqui, olha, 1 hora, né? 1 vezes 1 vai dar 1 aqui, ó. Tá dividindo, fica para cá multiplicando. 1 vezes 1 dá 1. Então, 1 metro por segundo. Então, 3,6 é 3,6 km por hora. A gente pode colocar a divisão em forma de barra aqui, olha. Então, significa 3,6 km por hora é igual a 1 metro por segundo. Então, como é que a gente vai transformar quilômetro por hora em metro por segundo? Tem duas formas. Primeira forma é o seguinte. Você vai transformar... Quando for transformar quilômetros por hora em metro por segundo, você divide o número por 3,6. Se você quiser transformar metro por segundo em quilômetros por hora, você multiplica aqui, você multiplica 3,6. Tá? Então, repetindo, se você quiser transformar quilômetros por hora em metro por segundo, você divide 3,6. Se você quiser transformar metro por segundo em quilômetros por hora, você multiplica 3,6. Tá certo? Então vamos para o exemplo. Então aqui no exemplo nós temos o seguinte: transforme 72 km por hora em metros por segundo. Então, como eu falei para vocês, quilômetros por hora divide por 3,6 se for transformar em metro por segundo. E metro por segundo quiser transformar para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Se ele está dizendo aqui que 72 km por hora ele quer em metro por segundo, então eu vou dividir, olha. Olha só, 72 km por hora divide por 3,6, olha. É 72, olha, a setinha aqui, ó. 72 km por hora em metro por segundo. Aqui, ó. Quilômetro por hora em metro por segundo. Então, eu divido. Tá aqui, ó. Divido por 3,6. Então, 72 km por hora dividido por 3,6 é igual a 20 metros por segundo. Então, a velocidade aí é igual a 20 metros por segundo, tá? 72 km por hora equivale a 20 metros por segundo. Uma outra forma de resolver aí é usar a regra de 3. Então, como eu mostrei para vocês, que a igualdade é o seguinte: 3,6 km por hora é igual a 1 metro por segundo. Então, nós podemos fazer aqui uma regrinha de 3. Aqui está o quilômetro por hora e aqui está o metro por segundo. O quilômetro por hora é o 3,6. Quem é o metro por segundo? É o 1. Tá aqui, ó. 3,6 km por hora. E o metro por segundo é o 1 aqui. Tá aqui o 1. Bem, ele quer saber
72 quilômetros por hora em metro por segundo. Então tá aqui, ó, 72 quilômetros por hora embaixo da grandeza aqui, ó, quilômetros por hora aqui, ó. E ele quer saber em metro por segundo. Então em metro por segundo é incógnita, é a variável x. Bem, como isso aqui é uma igualdade de proporção, nós podemos fazer aqui essa igualdade aqui de fração, olha. Né? Igualdade de fração, porque são números proporcionais. Então a gente coloca 3,6, basta colocar o tracinho aqui, como eu coloquei, dividido por 72, que é igual a 1 sobre x. Então, se o x está dividindo, passa para cá, multiplicando. 72 está dividindo, passa para lá, multiplicando também. Então, vai ficar 3,6x, que é igual a 72 vezes 1. 3, vezes x. Está multiplicando aqui, o x, ele está procurando o x. Deixa ele sozinho no primeiro membro, passa para cá dividindo. Está aqui, ó. Dividindo 3,6. Está multiplicando 3,6, passa para cá, dividindo. 72 vezes 1 dá 72. 72 dividido por 3,6 é igual a 20 metros por segundo. Então, vocês veem que dá a mesma resposta. Na lista de exercício, tem questões envolvendo a transformação de velocidade de quilômetros por hora em metro por segundo ou vice-versa. Qualquer dúvida, estarei à disposição no privado para esclarecê-los, tá? Ok, gente? Um abraço.